Lembre, no sistema internacional, que é o que a gente utiliza, a gente mede distância e posição em metros. A gente mede tempos em segundos. Para obter a aceleração, eu estou dividindo uma variação de velocidade por um tempo. Ora, a variação de velocidade é a diferença entre duas velocidades. Se eu faço a diferença entre duas quantidades que são medidas com a mesma unidade, a diferença tem essa mesma unidade. Tá certo? Então, se eu subtraio não sei quantos metros por segundo de não sei quantos outros metros por segundo, a diferença está também em metros por segundo. Portanto, a unidade do numerador é metros por segundo. E a unidade do denominador? Segundo também. Então, a unidade de aceleração no sistema internacional é metros por segundo por segundo. Então, se eu disser que eu tenho uma aceleração de 5 metros por segundo, e que esse objeto começa o movimento com velocidade zero, que velocidade ele vai ter daqui a 1 segundo? Então, vamos fazer aqui uma tabelinha onde eu monto a velocidade e o tempo. Então, no tempo zero, a velocidade dele é zero. No tempo 1, é a minha pergunta, e eu sei que a aceleração dele é 5 metros por segundo. Então, qual vai ser a velocidade dele daqui a 1 segundo? 5 metros por segundo. Daqui a 2 segundos. E assim por diante. Então, você está vendo como é que essa coisa funciona e por que essa unidade ela está dando essa informação para mim. Ó. A velocidade muda de 5 metros por segundo a cada segundo que passa. Daqui para cá mudou de 0 para 5, mudou de 5. Daqui para cá mudou de 5 para 10, mudou de 5 e assim por diante. Outra maneira de escrever essa unidade que você vai ver nos livros é 5 metros por segundo ao quadrado. É a mesma coisa. Simplesmente porque tem um segundo nesse denominador, ele junta com o segundo que está no denominador também, e aí segundo vezes segundo, a gente escreve segundo ao quadrado. Bom, se a aceleração do objeto 1 era um certo valor, nós já aprendemos que a aceleração do objeto 2 é maior. Então, a gente pode ter uma imagem visual dessa aceleração através da inclinação do gráfico da velocidade. Um movimento extremamente simples, que é aquele movimento no qual a velocidade tinha sempre o mesmo valor. Né? Aqui, o movimento que a velocidade tem sempre o mesmo valor. A velocidade não varia, e a aceleração mede o quanto a velocidade varia na unidade de tempo. Essa daqui não varia, portanto, a aceleração desse movimento é zero. Tá certo? É por isso que ele é simples, porque a aceleração é zero. Né? E aí vem uma coisa importante da gente destacar. Lembre, a velocidade, como ela foi definida, está associada com a distância percorrida, ou seja, com a mudança na posição de um objeto. Então, essa associação eu quero que você faça sempre. Velocidade significa que há mudança de posição. Já a aceleração está associada com a mudança da velocidade. Eu costumo dizer que a aceleração é a velocidade da velocidade. Né? Porque ela tem a relação que ela tem com a velocidade é a mesma relação que a velocidade tem com a posição. E ambas estão associadas à mudança de, à variação de. Velocidade com mudança da posição, aceleração com mudança da velocidade. Esse tipo de movimento que eu representei aqui, no qual a velocidade varia como uma função linear do tempo, não é? Ou nesse caso particular aqui, com uma proporção direta, é um movimento muito simples também. Um pouco menos simples do que esse, mas também é simples. Ele tem um nome, ele se chama o movimento uniformemente variado. Tá? Na natureza, felizmente, existem muitos outros movimentos. E eu digo felizmente porque é isso que dá trabalho, que dá emprego para o físico. Né? Há movimentos, por exemplo, nos quais a velocidade aumenta com o tempo, e se aumenta significa que varia, e se varia significa que a aceleração não é zero, tá certo? Mas que ela varia de um jeito mais complicado do que esse. O gráfico não é uma linha reta, o gráfico é, por exemplo, uma coisa assim. Tá certo? Você veja que a velocidade ela está variando com o tempo, mas está variando cada vez mais depressa. Você percebe isso? Se eu pegar um intervalo de tempo curtinho aqui e um intervalo de tempo de mesmo tamanho mais para frente, e se eu for olhar no gráfico quais são as variações de velocidade que correspondem a cada um desses dois, eu vejo claramente que, num mesmo intervalo de tempo, a velocidade está mudando mais depressa mais para frente do que mais para trás. Não é verdade?
Isso quer dizer que a aceleração ela tem valores diferentes no início e no fim, neste trechinho e naquele trechinho. Em qual dos dois trechos a aceleração é maior? No segundo, porque no segundo a velocidade está mudando mais depressa, né? E para a gente caracterizar a aceleração instantânea num determinado instante, a gente faz um procedimento muito semelhante àquele que você fez para caracterizar a velocidade instantânea, quando você tinha o gráfico posição-tempo ou distância-tempo. A gente faz assim, para caracterizar a aceleração nesse instante, por exemplo, eu traço a reta tangente ao gráfico e meço a inclinação dessa reta tangente. E medir a inclinação, a gente já aprendeu, é tomar o quociente entre um cateto vertical e um cateto horizontal. Este cateto vertical representa uma variação, uma mudança de velocidade, este outro representa o intervalo de tempo, este quociente representa a aceleração instantânea. E neste gráfico eu estou vendo que a aceleração está ficando cada vez maior, a inclinação está ficando cada vez maior. A mudança de velocidade está acontecendo cada vez mais depressa. E agora, o que está acontecendo com a aceleração? Está diminuindo. Ela é maior no início, porque a inclinação do gráfico é mais pronunciada, e ela está ficando cada vez menor à medida que o tempo passa. Significa que a rapidez com que a velocidade está mudando está ficando cada vez menor. Tá certo? A gente pode até intuir que se eu prolongar um pouco esse gráfico, pode chegar até uma situação na qual a velocidade não varie mais, significando que a aceleração chegou ao valor nulo, indicando que não há mais variação de velocidade.